Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader 10 e 13 e 24 de 8 de 2023. Quinta-feira, temos sol lá fora. Inicio falando em buy para o mini índice. Compra a 119.500. Eu vou explicar por quê. Penso que durante a gravação irá pelo menos a 119.800, racional de 300 pontos no intraday. Simulo como se nós estivéssemos no desafio, uma live, uma aula, alguma coisa do gênero. E ao concluir os 300 pontos de racional, eu vou explicar as motivações. Deve concluir até 119.800 durante os trabalhos envolvidos no YouTube. Vamos deixar o ativo abrir, mas muita gente perguntando por que tem essa distorção. Muita não, umas 6, 7 pessoas perguntaram por que tem essa distorção por e-mail direct do Dow Jones, S&P índice Nasdaq. Não está errada a cotação. Ocorre que... Lembra que eu falei para vocês que a temporada de balanços acabou oficialmente, porém, entretanto, todavia, um ou outro número será conhecido. Aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, são os últimos balanços perdidos. E Nvidia subiu 3,17 ontem, está subindo 7,59 no pré-mercado. Isso impacta o índice de tecnologia Nasdaq. Ok? Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar nossos amigos no YouTube. Então vamos lá. Edu Feres, boa tarde, professor. SAPR3, SAPR4. Mostra no semanal suportes e resistências históricos diferentes. Poderia analisar e compartilhar sua experiência e opinião de prováveis alvos para venda? Claro, obrigado. Sucesso, a gente que agradece a sua participação, caríssimo. É o mesmo que ocorre entre Petro 3 e Petro 4, BBDC3, BBDC4 também, ações ordinárias e preferenciais. Sobre a SAPR3, são ativos de guarda para aquele investidor que tem o perfil de renda fixa. A SAPR3 rompeu 4,15. Teoricamente pode buscar esse gap, pode até acontecer, mas vai demorar, na minha opinião. Não é um ativo que se movimenta de forma rápida. E a SAPR4, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, já fizeram parte de carteiras da Top Traders. Ela tem um candle, digamos assim, mais amigável aos compradores. É claro que dificilmente uma empresa vai subir e a outra vai ficar, mas acho que não vai fazer grande diferença. Mas se você observar, por exemplo, semanal, a gente vai perceber aqui uma barra forte, elefante, duas barras que dão continuidade. SAPR3. Parecido, só que candles vermelhos, levemente impactada pela venda, digamos assim, no semanal. Sobre a SAPR4, ela tem uma região de resistência sendo rompida a 4,45 e no médio prazo 5,41, mas é médio prazo mesmo, é um ativo. Por que ela se movimenta de forma lenta? Porque ela tem baixa volatilidade histórica. Márcio Albuquerque, bom dia, mestre, muito obrigado pela disponibilidade sempre e seriedade nas suas análises, a gente que agradece os seus elogios e participação. Por favor, acredita que o mini índice seguirá evoluindo? Isso já configurou a reversão do índice? Disponha. Bom, o mini índice hoje ele tem uma manhã de correção. Esse gráfico está errado, não tem esse gap. Né? Eu sempre procuro trazer ao aluno uma experiência real, né? Porque se vende muito aí na internet, fantasia, situações que não se aplicam, né, na realidade dos trades, das operações. E uma delas é dizer que tal plataforma é perfeita e ela atende todas as necessidades. Não é verdade. Então, por exemplo, o TradingView é uma plataforma muito boa, mas tem uns bugs. Por exemplo, não existe esse gap no dia do vencimento, né? Então eu prefiro usar o gráfico diário do broadcast.
Então vejam que não tem esse gap maluco aí do dia do vencimento, porque ele somou a diferença dos índices e colocou como gap, o TradingView. Então no broadcast nós percebemos uma violação falsa dessa LTA que conecta os preços desde março. É algo relevante. Rompimento com facilidade da média de 5 e agora existe um pullback na de 21 e nos fundos anteriores. Então, por exemplo, esse último fundo do dia 19 de julho que ficou para trás, o mercado está próximo de testá-lo como suporte e está na média de 21. Com base nessas duas barras que nós vimos ontem e na terça, entende-se uma simetria em V, capaz de trazer o mercado a 124 mil pontos no curto prazo. Não amanhã, mas nos próximos dias, sei lá, final de semana que vem, início da outra. A média de 21 é um termômetro, é um divisor de águas. Caso o preço mantenha-se acima dela, sim, a gente pode dizer que houve uma virada. Solange Reis, olá professor, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Ela pede para analisar e projetar YouTube, Magalu e Cogna agora. Pessoal, vocês que assistem, se tiver alguma dúvida, um pedido de ativo, peçam, me coloquem para trabalhar, que é um prazer atendê-los. Então, YouTube 4 primeiro. Vou colocar aqui na tela. Itaú Unibanco. Juntamente com Bradesco, eu acho que são as melhores oportunidades dos bancões no momento. Estão entre as melhores oportunidades. YouTube até a média de 21, deixou o fundo anterior para trás, ok? É só repique. E vejam que tem um fundo anterior a 27,69 como barreira, é o ponto a ser vencido. 27,69 e 27,72. O rompimento projeta 29 ou algo perto de R$30 no curto prazo. Acho muito, mas muito provável que esse movimento se materialize. Logo menos. Talvez na semana que vem. E aí a gente traz MGLU. Uma pergunta que ontem eu acabei não comentando no Instagram, no Telegram, que algumas pessoas fizeram, é o seguinte: professor, essa história do projeto que pode impedir parcelamento aí em 10 vezes no cartão, parcelamento sem juros, pode ser o driver que está impactando as ações de varejo? Não em caráter primário, mas talvez terciário sim. É uma sandice, né? Isso é responsável por alto índice de inadimplência e de juros do rotativo. Pô, é brincadeira, né? É igual a história lá do sofá, né? O camarada chega em casa e ele pega e joga o sofá fora, né? Então, assim, isso daí não vai passar, não tem nenhum sentido. Se falar que a inadimplência é em razão porque parcela no cartão. Não é uma tradição no exterior, por exemplo, na maior parte dos países, mas é no Brasil, é assim que o comércio funciona. Então, o pessoal da 25 de março já está se manifestando, de diversas associações comerciais, e não prosperará. Ok? Não prosperará na minha visão, mas não é algo primário assim, mas influencia sim essas ações ligadas ao varejo. E aí Magazine Luiza é uma delas. Vocês sabem que eu prefiro Quero, LJ QQ3, ela é a grande representante, inclusive agora com peso 2, a gente aproveitou essa queda para colocar peso 2 no ativo. Ela tem uma briga forte aqui no eixo de M, né, de fundo de topo duplo, que é 5,44, vai para cima, vai abaixo, mas deve a compra vencer a batalha, logo menos estará acima da média de 21. De todo modo, e aí a Via, né, sem dúvida nenhuma, a Via voltou a ser esposa, né, então a gente tem uma exposição peso 6 na Via. Se a gente perceber que não vai prosperar, a gente troca para um outro ativo, enfim. Mas vocês sabem do plano de reestruturação, tudo aquilo que eu trouxe. Por exemplo, se eu tivesse... Muita gente fala, mas você tem certeza que a Via vai subir? Pô, se eu tivesse certeza, eu colocaria toda a minha carteira em Via e ainda pegaria um empréstimo bancário. Certeza a gente nunca tem de nada, ainda mais na Bolsa. Né? A gente trabalha com probabilidade, com projeção, quer dizer, existe um plano de reestruturação. A gente pegou algumas ações que a gente acreditava menos, como a Ares, Neogrid, Local Web, e alocou em Via. É isso que a gente fez. Ela é parte da minha carteira, mesmo com peso 6, ela ainda eu tenho diversos ativos em carteira, vocês sabem disso, então. Mas eu acho que a MGLU é uma possibilidade.
Agora, professor, entre Emiglu e Quero-Quero, putz, 10 vezes Quero-Quero. É um case mais organizado, menos endividado, menor grau de alavancagem. Mas entre a compra e a venda, eu falaria em compra mesmo, porque tem uma simetria clara, né? Que projeta aqui 3,48. E aí nossa amiga Solange, ela pede também a Cogna, setor educacional. Volto a dizer, eu prefiro IDUC. Já falo isso há algum tempo. IDUC 3. IDUC 3 está chegando o momento de vender também, porque ela parou, né? Ela fez um movimento muito forte, saindo de R$ 7,00, ela foi a 24. Logo menos, provavelmente, a gente vai ter comando de venda, porque eu não sei até que ponto esse ativo ainda tem amplo espaço para subir, né? A gente mantém, né? Não estou falando que eu vou vender agora, mas ela pisou um pouco no freio e a gente percebe a aproximação da média de 21. Agora a Cogna, fazendo um estudo e projetando o alvo, como a Solange pediu, no semanal testou a média de 21, princípio respeitou, e no gráfico diário a gente pode trabalhar com alvo na máxima recente, 3,68. Quando romper 3,68, se acontecesse, coloca um stop 1 ou 2% abaixo. 1%. Né? Eu acho que é uma boa estratégia. Ela tem um fundo mais alto que o anterior, o ponto-chave 3,24. Se romper, acionará um pivô. A compra ouro, que eu inclusive alertei na época, foi o rompimento dessa cunha. Né? Com acréscimo, muito volume, né? Quer dizer, houve uma mudança de comportamento. Então aqui realmente foi uma compra ouro, ali perto dos R$2. E alguns alunos que acompanham o nosso trabalho compraram e até me perguntaram se valia a pena realizar lucro já. Eu acredito que dá para seguir mais um pouco. O ponto técnico de realização de lucros em Cogna, e eu posso falar de ponto técnico porque a gente realizou lucro recentemente em diversos ativos, vocês sabem disso, praticamente todos na máxima aqui no Brasil e Estados Unidos. O ponto técnico foi aqui, ó. A partir do momento que o ativo... Você tem duas situações. Primeiro, a perda da mínima da Shooting Star, 3,41. Para quem tinha uma visão de prazo mais longo, fez o topo mais baixo que o anterior, pessoal, venda. Né? É um padrão mortal. É como se fosse... O camarada tá ali, você tá afogando, aí você tira a cabeça dele e bota no balde de novo. Quer dizer, é o último suspiro. Aí é para vender. E colocar o lucro no bolso, quem comprou lá embaixo. Clóvis Faleiro, querido amigo, salve mestre, saúde e paz a você também, toda a sua família. É uma honra tê-lo por aqui, assim como a Solange, o Márcio, o Edu, pessoas maravilhosas, Patrícia, Eduardo Fraga e o Carlos Prado, que honram sempre os trabalhos do professor e enobrecem o conteúdo que a gente produz. E você que me ouve, que não comenta, sinta-se à vontade, porque você aqui é tratado com carinho, muito respeito. Uma vez que somos uma família, uma comunidade, somos diferentes porque somos águias. Então, meu querido amigo, nosso querido amigo, ele pede Prio, Azevedo, Magazine Luiza e Azul. Então, a Magazine Luiza eu já estudei. Então, vou falar de Prio primeiro. E ontem eu estava indo para o Muay Thai. A pé, encontrei um aluno que mora aqui perto de mim, eu nem sabia... Tô treinando Muay Thai. Eu treinava Muay Thai em duas academias até recentemente. Treinava em uma lá em São Judas, onde eu tive um centro de estética por quase 7 anos. Fechou na pandemia. Fechou na pandemia porque a proprietária do prédio é maluca. Eu sou locador em dezenas de imóveis e era locatário nesse imóvel, um negócio ali em São Judas, perto do metrô. Muita gente sabe onde era, ia lá, me visitava inclusive. Eu ficava aos sábados em alguns momentos. E quando voltou, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei a grana, distribuí entre as meninas, esteticistas, cabeleireiras, manicures, pessoal que fazia estética, massagem. Legal, aí voltou aquela primeira abertura. Aí eu consegui trazer de volta 70% das profissionais, ia ter que contratar mais umas 4 ou 5. E... a gente conseguiu se comunicar com as clientes, né? Então as clientes falaram, não, reabrindo eu volto. Aí, onde eu achei que seria mais fácil, o contrato de aluguel tinha vencido, queria renovar.
Aí eu ia falar para as proprietárias, olha, você consegue me dar 2 meses de carência, tal, para eu, né, refazer de fato a equipe, voltar ao movimento? Faço um contrato mais longo, mais curto, não tem problema. Aí, além delas quererem aumentar o aluguel em 30%, elas queriam luvas no auge da pandemia, tanto que depois fechou de novo. E aí eu peguei, entreguei o imóvel e iria montar no outro local, mas acabei vendendo os equipamentos. Então, essa aqui é a história. E eu fiquei chateado pelas profissionais, né? Nós gerávamos 12, 13 empregos, às vezes 15. Mas as donas do prédio nunca trabalharam na vida, são 2 herdeiras que processam até depósito de material de construção, 2 seres humanos realmente que tem muito a aprender. Né, eu lamento, mas ficamos ali muito tempo, foi uma experiência bastante positiva. Falando sobre Prio, eu optei por não ter ativos ligados ao setor petrolífero no momento. Né? Mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Você vê uma correção dentro de uma tendência de alta. Agora, é evidente que existe um ombro cabeça a ombro. Porém, a frustração do padrão pode levar tanto ao teste quanto ao rompimento da máxima. E hoje foi a vez de UBS Pactual elevar o preço-alvo de Petrobras. Então, o ativo vive nova sessão altista, dando continuidade ao movimento de ontem, tanto a Petro 4 quanto a Petro 3. Ok? Então a Petrobras, digamos que é a bola da vez. Então a Petrobras tem subido, ajuda no movimento do índice, para quem tem compra, naturalmente. Né? E aí vamos ver Azevedo. Eu até comentei na imersão, é uma ação que vira e mexe o pessoal pede para estudar e podem pedir mesmo. Azevedo, eu trabalharia da seguinte forma. Primeiro, né, não precisa nem falar que a compra ouro foi quando teve explosão de volume. Entrar agora na compra eu não entraria. Se eu tivesse comprado, stop abaixo da mínima do dia. Então, por exemplo, hoje a mínima é 3,47, colocaria 1 centavo abaixo. Iria conduzindo o trade. Amanhã, pega a mínima de amanhã depois da primeira hora, coloca stop uns 2, 3 centavos abaixo da mínima. E assim vai conduzindo. Estopar, estopou. Se não estopar, você vai surfando o movimento. É uma forma impessoal, técnica, estratégica e inteligente de conduzir uma operação que tem essas características. E aí vamos observar a Azul 4. Eduardo Fraga deixa boa tarde, bons negócios. A Patrícia deixou o like número 1. Valeu, professor. Comentar Pose Porto Belo. Patrícia está sempre conosco, sempre muitíssimo educada. Conversamos sempre que possível através do Instagram. São alunos maravilhosos que são a nossa razão de ser. Né? Sempre me estimulam e motivam diariamente. Então, Azul 4... Não que eu tenha nada contra, mas eu tenho uma certa reticência a ativos ligados à telefonia e aviação. É uma das poucas vezes que eu concordo com o ilustre Luiz Barsi. É um setor, por exemplo, que ele não gosta, também um setor de aviação, e eu também não gosto. Eu conheço grandes traders que só operam ações, por exemplo, fazem operações mais longas, mais curtas, e que também não operam o setor de aviação. A gente já operou, né, uma vez ou outra em imersão, mas não é costumeiro, porque as variáveis que fazem preço são diversas e muitas vezes elas são antagônicas. Então aqui existe uma tendência de baixa, o sinal de fundo do dia 18 não prosperou, é uma ação que deve ficar trabalhando no spread limitado. Né? Existem chances, por exemplo, como esse Arami, né, de compra, ou até esse gap de fuga para pegar uma operação mais curta, mas eu não compraria nem para tiro curto e nem para o swing trade típico, que é de 3 meses a 3 semanas. Então a Patrícia, ela pediu para que a gente comente positivo e também Porto Belo. Faremos isso agora. Ambas fazem parte da
Eu vou até fazer hoje a carteira Top Traders aqui. Eu vou uma vez por semana, já vou fazer hoje logo. Fazer o seguinte, eu vou fazer ela completa. Então vamos falar de Alço 3. Alço 3 é o caso da Educ, pessoal. Ela já entregou bastante. É provável que ela volte às máximas recentes, né, de uma maneira mais tranquila, mais serena, tem um bom volume. Quero, eu comentei. Bradesco junto com o YouTube, acho que é uma grande oportunidade. Para quem, inclusive, gosta e procura oportunidades no setor bancário, que é extremamente líquido. Semin, ela precisa firmar-se acima da média de 21 para inicialmente buscar 4,54 e aqui teremos a separação do joio e do trigo. No caso de Semin, eu vou traçar aqui, inclusive, uma linha de tendência que pode ser um divisor de águas entre a compra e a venda. Temos Dexco na tela. Eu estou tomando meu energético do Engove, morango com kiwi, 0 açúcares. Dexco, ela passa por um período de acomodação. Tem uma LTA importante que foi respeitada, então é uma questão de tempo para voltar a subir. Ecor 3 é o caso de Duque, né? A ação entregou bastante, está com as bandas justapostas. Numa próxima escalada é provável que a gente realize a posição, né? Mas ela parece preparar um movimento mais forte, uma vez que está com as bandas justapostas. Isso costuma anteceder um movimento mais forte. E Renner, dessa carteira, eu confesso que é uma decepção, porque ela está parada, né, praticamente há mais de uma semana. Ou existe uma redução de volume, isso traz algum nível de preocupação, mas nada que justifique desfazer a posição nesse momento. Aí temos Marfrig. Marfrig é uma ação também que eu repenso a posição. A gente vai avaliar mais um pouco. Não tem nada a ver com balanço essa questão. A arroba do boi está R$200 e o ativo não reage. Tem estímulos chineses, não reage. Tem votação de arcabouço que beneficia todos os setores, não reage. Então a gente tem que começar a observar. Se não reagir, a gente troca. Natura é uma outra também que testa uma região importante, base de canal, deve reagir a partir dessa região. E Pets, caso tenhamos o rompimento de 5,55, haverá um pivô de alta e aí poderá voltar aqui a algo próximo de R$7. Pague Menos, ela tocou uma linha de tendência de alta e parece respeitá-la a simetria em V, projeta 4,66 no curto prazo e positivo. Positivo já tem um movimento mais pujante direcional, rompeu o pivô, né? Então ela tem amplo espaço para subir, né? Houve rompimento de pivô a 8,88, natural que ela busque máxima recente a 9,60 e posteriormente 9,83. Nesse caso eu vou traçar uma linha de tendência. Percebam que ela foi rompida, é mais um sinal. Uma ação que deve buscar R$10 logo menos. E Porto Belo, que a Patrícia também pediu. Eu acredito que seja uma questão de tempo pela qualidade do ativo da empresa. Naturalmente, rompimento de 7,10 pivô de alta. Haverá uma reversão aqui no curto prazo. Acredito que seja uma rara oportunidade. E Redor é uma outra decepção, porque o ativo parou, né, simplesmente. Parece que ela está de férias. Então precisa haver uma reação, porque tem esse gap aqui embaixo que dificilmente, no meu entendimento, será fechado. E o ponto-chave é 30,33 ao redor da região que ela trabalha. E, pessoal, a média de 5 é a grande barreira desde o início da correção. Um fechamento acima da média de 5 trará consigo o algo novo que nós esperamos para esse ativo. Eu acho o seguinte, nós estamos bem posicionados, né? Montamos as posições, estamos bem posicionados e a gente vai ter uma materialização de um bom movimento comprador. Nós vamos compor aí um portfólio
já temos ele composto, nós vamos surfar um portfólio com boa rentabilidade. Via, eu já comentei, sim, H3. É uma outra também que está viva, digamos. Simetria em V celebra as máximas recentes, máximas que devem ser facilmente rompidas. Tem amplo espaço para subir. Smart Fit também traz um ânimo muito grande, ela acumula na semana 10,42 de alta. Eu tenho conhecimento de caso dessas redes de academia, porque eu tenho 2 pessoas no meu círculo íntimo de amizade que são investidores em redes de academias concorrentes. Tem 2 negócios, né, que despertam a curiosidade das pessoas. Como é que muitas vezes tem rede de academias, o valor tão acessível e dá lucro? A mesma coisa redes odontológicas. Dá, pessoal, porque tem trabalhos agregados, tem upsells também. Então, no frigir dos ovos, é um excelente negócio. Então tem espaço aí adoidado para subir. Vale é Vale, né? A Vale tem sido uma grande dor de cabeça. Ela tinha indicado aqui uma possível ilha de reversão, ela já volta abaixo do eixo do W, 62,81, então ela continua aqui num processo para formação de fundo. E a gente sabe que quando ela começar a subir, ela vai passar um bom tempo subindo, porque é a sua característica. Querido amigo Carlos Prado, fala mestre, bye bye bye, é isso aí no mini índice, o que dizer de AL LR13. Então, querido amigo Carlos, Eduardo, Patrícia, Clóvis, Solange, Márcio e Edu, muito obrigado pela participação, enobreceram este vídeo para o YouTube. Então, AL LR3. Deixa eu ver aqui. É a Aliar, correto? Tem alguma questão com código aqui no ALLR3. É a Aliar, correto? Faz tempo que eu não vejo esse ativo. ALR3, acho que é isso, né? A ação... pouquíssimo volume, grande queda. Acho que não tem nenhuma perspectiva. Do setor, ela tá estilo Gafisa, né? Só que a Gafisa parou. Até travou o Trading View. É a Aliar. Mais de 50% de queda desde OPA. É fechamento de capital, né? Então, muitas vezes o mercado sobe, mas dessa vez o mercado, a ação desabou. Então, se vai ter fechamento de capital, não torna o case interessante. Legal, então vamos agora seguir a planilha giro de mercado. A gente vai fazer um overview mundo afora. Começando pelo milho. O milho lutando para formar fundo, sem grandes novidades, salvo grande volume, que pode indicar um processo de acumulação. Day 1 F25 mais do mesmo, testou a média de 21, voltou, está tudo sob controle. O mini dólar repicando após uma forte queda, cumpriu simetria em A. Testando média de 21 aqui no intraday. Se continuar acima da média, tende a continuar um processo de apreciação, e o mini índice está no mesmo ponto que a gente começou os trabalhos. Mas onde que eu quero chegar aqui no mini índice para falar sobre as motivações? Pode não subir durante a gravação, mas deve subir depois. Nós temos o teste de um topo anterior, a 119,660. Então vejam que está levemente abaixo e tem a média de 21. Então o natural, eu não vou dizer que vai tocar o 120,500 hoje, mas é se aproximar dos 120,500 ao longo da tarde, ok? Gráfico agora está 100 pontos acima do nosso racional. Quem sabe bate lá no 119,800 durante a gravação, como nós comentamos. E Bovespa, eu vou apagar isso daqui, mas eu desenhei ontem no celular, é uma simetria
que indica teste de 122.619 no curto prazo. Então, percebam que houve o rompimento da média de 21. Né? Então, a média de 21 rompida, um pullback sobre esse ponto, e a simetria fala num teste ou dessa LTB no curto prazo, ou até da máxima recente. Ibovespa em dólares, 2 candles fortes, simetria em U, rompeu a média de 21 e agora arrefece um pouco, mas não significa que vai parar o movimento, sinal de fraqueza de forma nenhuma. Eu penso que BOVA 11, Small 11 e Bovespa ainda fecham em alta hoje. Então o BOVA 11 rompeu a média de 21 e agora o movimento de pullback. Veio na parte baixa de um canal, então o natural é testar a parte alta desse canal, tocar essa LTB no curto prazo. Aí temos Small 11. Small 11 também rompeu a média, a simetria celebra teste de 115,63. O índice de consumo reagindo bem, uma certa pressão vendedora, testou os fundos anteriores, rompeu e agora existe um pullback, volta para testar como suporte a média de 21 e os fundos anteriores, está na memória do mercado. Índice de energia, uma boa reação, o padrão é o Arami entre os dias 21 e 22, então a média de 21 é o que separa o joio do trigo, os homens dos meninos. E o IFNC, índice de setor financeiro, ontem rompeu de leve a média de 21, agora tenta consolidar os negócios acima desse patamar. Percebam que nós temos aqui 11.883, está levemente abaixo, né? Então esse fundo anterior acaba sendo uma resistência adicional, formando uma dupla barreira juntamente com a média de 21 exponencial, essa linha vermelha que nós temos na tela. Então, o IFNC pesa, mas o grande problema de hoje é o IMAT novamente. Então, o índice de materiais, quem sabe aqui teremos a formação de um padrão da alavanca. Pode traçar algo mais ou menos assim. Está numa região de suporte, mas o ponto que separa joio do trigo, um eixo de W seria 5.470. Índice do setor imobiliário mostrando resiliência, fora da banda, dentro da banda, 2 soldados brancos, nem chegou a tocar a média de 21, tendência a renovar as máximas marcadas recentemente. E aí eu chego nos ativos fixos. B3, SA3, questão de tempo para romper a média de 21 e voltar aqui para os R$15. BBS3 saindo de uma região de congestão. Caminho mais provável testar as máximas recentes. Já falamos de Bradesco. BPAC 11 também deve voltar às máximas recentes. Nós temos fora da banda, dentro da banda e rompimento fácil, das médias inclusive. Itaúsa, para quem tem aquele perfil mais conservador, quer bater renda fixa, é uma oportunidade. Está rompendo a média de 21, foi na média de 5, montou mínima. E Tube, junto com o Bradesco, boa oportunidade. O caminho mais provável, eu vou até traçar aqui uma linha de tendência de baixa. Percebam que houve fora da banda, dentro da banda, o Arami. A ideia é que teste essa LTB, quem sabe já na próxima semana. O mini índice, pessoal, ele veio aqui no patamar que a gente comentou, no início dos trabalhos. Né? Então, aparentemente, vai respeitar a média móvel exponencial de 21 períodos. Então percebam que ele veio a 119.790, eu considero o racional, a gente falou em 300 pontos, né? E agora eu faria um outro racional, uma compra aqui a 119.675, 650, vamos colocar aí 119.650, eu acredito no racional de 350 pontos, até 120 mil pontos,
até meio-dia. Eu acho provável que busque 120 mil pontos até meio-dia. Então, partindo agora, vamos dizer que a gente colocasse a ordem agora, 640, 630, então a gente estaria falando em 350, 360, 370 pontos até meio-dia. Então, 120 mil pontos até meio-dia. É uma região psicológica, deve buscar até meio-dia 120 mil pontos ou até 120, 100, na minha interpretação. Então, falamos de YouTube. Então, Vale também já abordamos. Sambi 11, ela talvez esteja nos preços, né, aquele cenário do STF que eu comentei, mas eu não compraria, eu não correria o risco em Sambi sem necessidade. Acho que tem outras opções melhores do setor. E aí chegamos no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está praticamente neutralizando o sinal de topo de ontem, que foi uma estrela cadente. Uma das boas novas, MMA, que mede fluxo para mercados emergentes, veio na média de 21, cumpriu o repique, agora deve tomar fôlego para voltar e testar a média de 21 e aí pela segunda vez rompê-la. Índice DAX, repique até a média de 21 sentiu, vem na média de 5 e no fundo anterior. Então uma situação que se eu tivesse que decidir entre a compra ou a venda eu compraria. Bolsa de Frankfurt e Paris, a mesma história. Está pressionando a média de 5, deve encontrar compradores na região. Bolsa do Reino Unido, nós temos uma LTA que não é digamos assim, um ponto qualquer de repique, alguma coisa do gênero, é uma LTA que guia o preço desde 2020. Então, uma região propícia à formação de um fundo, sem contar que encontrou suporte aqui na mínima do dia 7 de julho, ponto que gerou uma forte recuperação. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, um gap, 2 gaps, está firme acima da média de 21, deve seguir o movimento inicialmente rumo a 32,35, cujo rompimento projeta $34, tem gap entre os dias 31 de julho e 1º de agosto para puxar o preço padrão do farol, quando atrai aqui o espaço, esse gap atrai os preços como um imã. O VIX, que eu comentei que buscaria essa LTA e a média de 21 e o fez, para quem vendeu aqui em cima é ponto para realização de lucros. E as bolsas americanas estão subindo, o Dow Jones tem um ponto importantíssimo, 34.570, cujo rompimento acionará um fundo duplo com grande potencial de valorização, daí deve arrastar a Bolsa Brasileira junto. E nós temos o S&P, já com fundo em desenvolvimento. Entre os dias 17, 18, 19 e 21 de agosto, Morningstar. Índice de tecnologia Nasdaq, também Morningstar, 17, 18, 21 de agosto. Morningstar geralmente traz o preço nas máximas recentes, então tem gap ainda para ajudar. Logo menos vai renovar as máximas marcadas há algumas semanas. Títulos americanos de 10 anos, essa alta de hoje não me convence. Essa barra deve jogar o preço na média de 21 ou mesmo na LTA que nós temos aqui desenhada. Petróleo WTI negociado na NYMEX em Nova York. Temos pivô de baixa, enquanto operar sob 78,95. Ontem sinalizou um martelo, agora busca a mínima. Petróleo em queda não é exatamente um problema, arrefece a inflação, então está tudo certo, uma oscilação moderada do petróleo. O desenho que a gente vai acompanhar no Brent em Londres não é diferente. Topo, fundo, topo. A perda da mínima do dia 17, 83,10 acionou um pivô de baixa. O minério bastante forte, já está com data de amanhã, né? Negocia em Singapura, o minério que a gente acompanha. Ontem, entre aspas, que é o 0,97, mas nada que indique uma mudança de rota, deve seguir subindo em boa valorização. Para finalizar, Xangai. Xangai provavelmente vai consolidar fundo nessa região. São 3 mínimas justapostas e o índice Nikkei acima da média de 21. Nós temos resistência a 32,031. Deve ser rompido esse ponto e busca pela parte alta do canal. Queridos, forte abraço a todos. Muito obrigado pela sua atenção.
Somos diferentes porque somos Águias Bons Estudos.